Olá, cara vestibulando. Hoje vamos falar de um assunto recorrente que cai na sua prova do Enem. Seria a questão dos relevos. Bom, a grande variedade de formas de relevo que a gente tem aqui na superfície terrestre é resultante de dois processos. Primeiro seria o agente endógenos e o exógenos. Então, eles podem ser denominados também como agentes internos e externos. O primeiro deles, agentes internos ou endógenos, estão relacionados com a dinâmica interna da crosta terrestre. Então, exemplo disso, a gente tem a movimentação das placas tectônicas e também a questão das atividades vulcânicas que vão formar posteriormente cordilheiras. Exemplo disso, a gente tem a cordilheira dos Andes e a do Himalaia. Já nos agentes externos ou endógenos, eles são relacionados ao clima, então seria a questão do intemperismo. E também através da erosão e deposição, destruindo formas de relevo e criando outras. Mas como seria essa forma de destruir e construir relevo? Na destruição acontece a partir da erosão, onde vai ter um desgaste tanto do solo quanto das rochas. Já na questão de criar outros tipos de relevo ou modelamento, seria na questão da deposição. Um exemplo disso, a gente tem as planícies, onde temos o processo de deposição. Já a ação humana vem sendo muito estudada por alguns pesquisadores, porque ela acaba levando em consideração a ação humana na modificação desse tipo de relevo, ou da crosta terrestre. Então, por exemplo, a gente tem a destruição de morros, construção de barragens e aterramentos. Então, alguns pesquisadores consideram que vivemos uma nova era, que seria o antropoceno. Já nas formas de relevo, na parte continental, a gente tem as montanhas, que são formas geralmente mais elevadas que as outras, e quando agrupadas constituem as serras, as cordilheiras e os maciços. Já os planaltos são superfícies mais ou menos planas, com uma altitude mais elevada se comparada às planícies e às depressões. E são situadas em diferentes altitudes e delimitados por escarpas íngremes. Essas escarpas são essa subida que a gente tem, que acaba levando ao topo do planalto. Então, por isso recebe esse nome. E quanto à denominação dela, se dá basicamente pelo processo de formação. Então, a gente pode ter planaltos de erosão, vulcânicos ou tectônicos. E as planícies são formas planas ou mais ou menos íngremes ou inclinadas, onde predominam os processos de deposição de sedimentos, como eu falei ainda há pouco, e podem ser classificadas entre marítimas ou costeiras e também continental. Vou dar dois exemplos para vocês. A primeira é a questão do litoral brasileiro, que a gente pode classificar como planície costeira, e a continental, a grande planície amazônica, que é a região onde a gente reside. Já nas depressões, são regiões geográficas mais baixas que as áreas de sua volta. Depressão relativa, a gente acaba denominando assim. Quando a depressão ela está entre dois tipos de altitudes e ela está mais abaixo. Já quando elas são abaixo do nível do mar, a gente classifica como depressão absoluta. Então aqui a gente tem um exemplo também da depressão absoluta, onde ela está abaixo do nível do mar, essa linha que está recortada na imagem. E quanto à classificação do relevo brasileiro, a gente tem diversas classificações que foram mudando durante os anos, devido a longos estudos e metodologias que ampliaram essa visão para poder se fazer uma classificação. E a gente tem a classificação do Haroldo de Azevedo, que foi uma das primeiras aqui no território brasileiro. Ela foi desenvolvida na década de 1940 com o geógrafo Haroldo de Azevedo, como eu falei, e baseia-se no nível altimétrico, ou seja, ela leva em consideração a altitude do relevo. Superfícies abaixo de 200 metros ele classificou como planícies, e acima de 200 metros ele acabou classificando como planaltos. E ele acabou dividindo o Brasil em 8 unidades de relevo. Primeiro, são 4 planaltos ocupando 59% do território brasileiro e 4 planícies ocupando 41% do território. Então, como vocês podem ver, temos 4 planaltos
E aqui botaram 3 planícies, mas são 4. E a classificação de Aziz Abissabir foi criada em 1940 pelo geógrafo Abissabir e levou em consideração os critérios altimétricos, assim como o Haroldo de Azevedo, mas ele focou nos processos geomorfológicos, ou seja, principalmente o processo de erosão e sedimentação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O planalto, ele acaba predominando o processo de desgaste, então ele vai ser erodido gradativamente. Já no processo de sedimentação, a gente tem um processo que acontece nas planícies, onde se acumula sedimento através do arraste desses sedimentos pelos rios. E ele acabou dividindo o território brasileiro em 10 unidades, sendo 7 planaltos espalhados por 75% do território brasileiro e apenas 3 planícies ocupando 25% do restante, certo? Já na classificação de Jurandir Rossi, ele criou em 1990, é uma das mais atuais e usadas até os dias de hoje. E baseia-se nas fotografias do projeto Radão Brasil, que seria fazer o levantamento desse relevo topográfico aqui no território. Então utilizaram diversas fotografias mapeando todo o território brasileiro. E essas imagens foram captadas por meio de um radar entre 1970 e 1985. E os critérios de divisão são os processos geomorfológicos, assim como o Aziz Abissabir, e ele acabou subdividindo o relevo em 28 unidades, tendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. E quanto ao processo de erosão, que também costuma cair na prova de vocês. A erosão é um processo natural de transporte de sedimento gerado pela ação dos agentes externos. Então, exemplo disso, a gente tem as intempéries do tempo ou do clima. E exemplos disso, a gente tem o vento, a chuva, os rios e até mesmo o gelo, que acaba sendo um desses agentes modeladores. E a cobertura vegetal pode reduzir esse impacto de erosão no solo, porque ele vai acabar diminuindo o impacto da chuva com o solo. Então, com isso, a gente tendo uma certa vegetação, acaba protegendo esse solo para que não haja esse processo erosivo. O escoamento pluvial, ou seja, o escoamento da chuva, intenso, pode produzir pequenos sulcos, que são ranhuras ou fissuras no solo. Um exemplo disso a gente tem aqui na imagem acima, onde a chuva acabou deixando um caminho pelo esse escoamento superficial. Já os canais maiores são chamados de ravinas, onde eles acabam produzindo uma certa fissura maior no solo. Então, como vocês podem perceber, esse aqui tem certas ranhuras maiores se comparada à da primeira imagem. Já quando a gente tem uma certa quantidade de tempo, esse escoamento mais forte em determinado local, ele pode acabar abrindo fissuras maiores, que são as vossorocas ou bossorocas. Pode vir um desses dois temas aí na prova de vocês. Pode ser vossorocas ou bossorocas, que são fissuras maiores provocadas pela ação do tempo e também da chuva, no caso. Então, como vocês podem ver na imagem, aqui a gente tem um rasgo maior na superfície do solo. E hoje era isso que tínhamos para falar para vocês. Espero ter ajudado. Já se inscreva aí embaixo e compartilha com os amigos, certo? Até a próxima.